comerciantes. Como que Jesus tratou os cambistas e os comerciantes? Nós vemos aqui, meus irmãos, que a princípio parece que Jesus foi rude. Mas nós devemos, como eu tenho sempre falado, interpretar e ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não é nós pegarmos uma porção da Bíblia e montarmos um pensamento em cima daquela porção. Quando nós olhamos o contexto, a gente percebe o quê? Que Jesus, mesmo expulsando do templo as ovelhas, os bois, mesmo derrubando pelo chão o dinheiro dos cambistas, virando as mesas, mesmo soltando as pombas daqueles vendedores, e mesmo falando a frase: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Mesmo Jesus fazendo tudo isso e falando esta palavra tão impactante: não fazer da casa de meu pai uma casa de negócio, palavra que é tão atual, porque ainda muitos líderes evangélicos fazem da casa de Deus um balcão de comércio. Mesmo fazendo tudo isso, Jesus agiu com amor, Jesus agiu com graça, Jesus agiu com verdade. E o que eu estou falando aqui, irmãos e irmãs, todos que nos ouvem neste momento, eu não estou tentando abaular essa mensagem ou direcionar ela, dar um jeitinho para que Jesus haja mesmo na sua firmeza diante de todas aquelas pessoas, seja bonzinho. Não, Jesus não é bonzinho, nem ele falou que era bom, ele falou: bom é o Pai. Mas Jesus sempre agiu e sempre age com amor, com graça e com verdade. Quando Jesus deu essa palavra dura para os cambistas, para os vendedores, é porque Jesus, ele queria que a igreja, a casa de Deus, fosse o que ela, para o motivo para qual ela foi criada. Ou seja, a igreja é uma casa de dádivas, é uma casa de bênção, não é uma casa de negócios, não é? Então nós podemos afirmar que Jesus tratou os cambistas, os vendedores com amor. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra, irmãos e irmãs, a Bíblia é clara que em todo o ministério de Jesus, a tônica foi para alcançar os menos favorecidos, para alcançar os marginalizados, para alcançar os discriminados, todos os que eram vistos com maus olhos. Jesus amou os coletores de impostos, os publicanos, as prostitutas, os doentes, os ricos, a todos, sem exceção. Tratou a todos com amor, com graça e com verdade. E o que nós vamos ver hoje ainda nesse tema, como Jesus tratava as pessoas, é o 17º domingo de isolamento, hoje 12 de julho, o Deus dos Hebreus nos encontrou, mesmo sendo vasos rachados, como Jesus tratava as pessoas. Jesus, ele tratou com cambistas no templo, conforme eu falei agora há pouco. Jesus tratou com pecadores inconscientes, pecadores conscientes. Jesus tratou com endemoniados, com temerosos, rejeitados, enlutados. Jesus tratou com pobres, publicanos, coletores de impostos, gentios, ou seja, as pessoas que não eram hebreus, não eram de Israel. Jesus tratou com as mulheres, com os desesperançados, com os discípulos. Jesus tratou com as pessoas comuns, com os líderes religiosos. Jesus tratou com todos. E hoje eu quero evidenciar 3 tratativas de Jesus com pessoas diferentes. E nós vamos ver, meus irmãos, como nós precisamos saber que Jesus é o mesmo com todos. Porque a reação de um é de uma forma, a reação do outro é de outra forma.
Então, com esta palavra, com esse ensinamento, nós precisamos refletir nas nossas vidas, a ponto então de nos perguntarmos: como eu tenho reagido ao tratamento de Jesus com a minha pessoa? Primeiro que eu quero evidenciar aqui, destacar, é que Jesus tratou com um fariseu chamado Simão. Jesus tratou com um fariseu chamado Simão. Meus irmãos, a Bíblia do Senhor diz lá no livro de Lucas, capítulo 7, o seguinte, a partir do versículo 36, a palavra diz assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Jesus assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, e essa pecadora foi muito amada e perdoada por Jesus, e em gratidão ela foi até esse jantar, mesmo sem ser convidada. Sabendo que Jesus estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, um óleo, uma unção muito perfumada, unguento. Estando por detrás de Jesus, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés e com lágrimas, e a enxugá-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com o unguento. Versículo 36 agora. Quando isto viu os fariseus, aliás, agora é o versículo 39. Quando viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia que e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Aqui então, meus irmãos, Jesus ele está tratando com um fariseu e com uma pecadora. O fariseu é uma religião que existia na época de Jesus. Os fariseus, eles eram judeus também. Só que essa denominação farisaica, os fariseus, eles eram bem rígidos com toda a lei de Moisés. Eles cumpriam à risca a lei de Moisés. Então esse fariseu chamou Jesus para jantar na casa dele, para comer na casa dele, e Jesus foi. E lá estava essa mulher ficou sabendo que Jesus estava lá, e Jesus, surpreendido então, porque o texto diz que a mulher chegou por trás de Jesus, e ela começou então a ungir os pés de Jesus, a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas, a secar com os cabelos. E aí então o fariseu, que já tinha recebido a tratativa de Jesus, ele teve a seguinte reação: se ele fosse profeta, saberia que essa mulher é pecadora. Jesus tratou tanto o fariseu com amor, assim como tratou aquela pecadora. Por que ele tratou o fariseu com amor? Porque ele aceitou o convite. Ele foi para jantar na casa do fariseu. Assim como ele aceitava o convite dos publicanos, assim como ele ia em todos os lugares, ele também foi na casa do fariseu, sabendo que os publicanos eram vistos pelos fariseus com maus olhos, e Jesus ia na casa dos publicanos, e o fariseu convidou Jesus para ir na casa dele, e Jesus foi na casa do fariseu também. Mas tudo indica que este fariseu, ele não cria em Jesus, e nem queria mudar de vida com os ensinamentos de Jesus. A exemplo de Mateus, que era um publicano, um coletor de impostos, e mudou a sua vida com a tratativa de Jesus. Jesus tratou Mateus de uma forma como trata você também, com amor, com graça e com verdade. E Mateus mudou a vida dele. Assim também como o fariseu Nicodemos teve um encontro com Jesus e mudou a sua vida também.
teve a sua vida transformada, mesmo sendo um fariseu. Mas este fariseu aqui, nós estamos falando desse texto de Lucas, capítulo 7, versículo 36 em diante, ele estava lá só para analisar Jesus. Ele estava lá só para investigar Jesus. Jesus tratando com amor, Jesus tratando com graça, Jesus tratando com verdade, mas tudo indica que ele não queria mudar. Ao contrário, a pecadora, ela aceitou o tratamento de Jesus com muito amor. Ela aceitou a graça na vida dela. Ela aceitou a verdade de Jesus na vida dela. Meus queridos, esta pecadora, ela foi muito perdoada por Jesus. Porque Jesus, quando se encontrou com ela, a perdoou de um grande pecado. Um grande pecado. Mas, meus irmãos, o fariseu, ele optou por não mudar as suas crenças e não reconhecer Jesus como profeta, como rabi, como mestre, como Messias, como Senhor, ao contrário da pecadora. Olha o que diz o verso 39 de Lucas 7. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, está vendo? Se este, ele tratou Jesus como este. Se este fora profeta, ele não reconheceu que Jesus era mestre, que Jesus era Rabone ou Rabino. Ele não reconheceu Jesus como profeta, ele não reconheceu Jesus como rei. Por isso então, meus irmãos, aquela pecadora que certamente fora perdoada por algum pecado grave, nunca mais fora a mesma. Entrou para a história da salvação, aceitando o amor, a graça e a verdade de Jesus. Jesus a elogiou. Jesus a elogiou. Em uma sociedade, irmãos, em uma sociedade patriarcal, aonde a mulher vivia escondida na cozinha, sempre servindo, sempre com a cabeça coberta, com a cabeça baixa. Numa sociedade patriarcal, entra uma mulher pecadora na casa de um fariseu, que Jesus tratou os dois com o mesmo amor, a mesma graça e a mesma verdade, e Jesus elogia aquela mulher diante do fariseu. E no verso 44 de Lucas 7, e voltando-se Jesus para a mulher, disse a Simão: vês tu a esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas, e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. No versículo 47, por isso te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Meus queridos, esta mulher que estava ali na casa do fariseu, Jesus ele fala aqui no verso 47, esta mulher, olha só, por isso te digo que os seus muitos pecados foram perdoados. Eu ressalto aqui, irmãos, essa parte, porque lá em Marcos 16:9, fala assim: Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Nós estamos falando aqui da mesma mulher, essa pecadora que ungiu os pés de Jesus, Maria Madalena. Meus queridos, Jesus expulsou dela 7 demônios. Era uma mulher endemoniada. Era uma prostituta, ela se envolvia certamente em muitos atos ilícitos, tudo indica que ela também fazia parte de várias gangues da época, porque existiam muitas divisões naquela época, os saduceus, os fariseus. Então, cada classe brigava uma com a outra e uma queria derrubar a outra. Tudo indica que Maria Madalena, ela era uma mulher da pá virada, meus irmãos. Jesus expulsou um demônio e falou: agora vai ficar boa. Ela começou a estribuchar de novo.
expulsou o segundo demônio, expulsou e ela continuou estribuchando. E aí foi o quarto, o quinto, depois do sétimo demônio, ela ficou boa. Meus queridos, essa mulher, Jesus elogia diante de um fariseu, em um jantar. Sabe por quê? Porque ela aceitou o amor, a graça e a verdade. E o fariseu não aceitou. Dessa forma podemos perceber claramente, meus irmãos, que o tratamento de Jesus com o fariseu e com a pecadora é o mesmo tratamento. A forma pela qual cada um recebe o amor, essa faz toda a diferença. A graça e a verdade com que cada um recebe de Jesus é diferente. Cada um recebe de uma forma. Todos os que recebem o amor, a graça e a verdade de Jesus têm suas vidas transformadas. Você tem a sua vida transformada? A sua vida está transformada? É porque você recebeu o amor, a graça e a verdade. Porque quem não recebe, meus irmãos, a sua vida não é transformada. Sempre vai ficar um rabicho, sempre vai ficar um demônio ali. Lembra que Jesus expulsou 7 de Maria Madalena. Então, meus queridos, nós precisamos deixar Jesus expulsar das nossas vidas tudo que é ruim, para não ficar nada, em nome de Jesus, amém? Queridos, a segunda tratativa aqui, que eu quero evidenciar, é Jesus, em um outro local, mais uma vez, na casa de uma pessoa, só que agora não é o fariseu chamado Simão, mas agora é o Simão leproso. Está lá em Mateus 26. Simão leproso e também uma mulher pecadora. Jesus trata com esse Simão leproso e Jesus trata também com essa mulher pecadora. E é interessante que aqui Jesus vai tratar também com os seus discípulos. Então vamos ver o que acontece. Diz a palavra do Senhor em Mateus 26, capítulo 26, versículos 6 e 7. Simão, o leproso, e estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derrubou-lhe sobre a sua cabeça. A primeira mulher, Maria Madalena, ungiu os pés de Jesus. E agora essa mulher está ungindo a cabeça de Jesus, quando ele estava à mesa. Diz o versículo 8 de Mateus 26. E os discípulos ficaram indignados, dizendo: por que esse desperdício? Por que esse desperdício? Irmãos, veja como os seus discípulos expressam uma certa indignação por esse ato desta mulher. Esta mulher, Maria, lá em Betânia, tudo indica que é irmã de Lázaro. Tudo indica, mas não tem comprovação bíblica, tá bom? Mas vamos pensar que é Maria. É uma mulher. Como o texto diz aqui, uma mulher que ungiu a cabeça de Jesus, lá em Betânia. E os discípulos ficaram indignados. Eles disseram: por que esse desperdício? Olha que falta de sensibilidade, que falta de carinho por esse ato de bondade dessa mulher para com Jesus. Meus irmãos, eles não poderiam chamar de desperdício aquilo que Jesus havia aprovado. Eles não reconheceram o sinal de amor daquela mulher. Jesus defende aquela mulher em uma sociedade patriarcal onde a mulher não tinha vez. Algo que aborrece muito Jesus, meus irmãos, é o fato de pessoas criticarem boas atitudes de outras pessoas. Isso não agrada a Jesus, não agrada. Aquela mulher teve uma boa atitude, inocentemente, ingenuamente, mas ela tinha no coração um motivo. O motivo é porque ela foi perdoada. O motivo foi porque ela recebeu o amor, a graça e a verdade de Jesus. E ela ficou radiante. E ela queria agradecer o mestre de alguma forma. Então, quando Jesus estava ali na casa de Simão, o leproso,
Ali então ela vai também e pratica esse ato de bondade. Com certeza aquela mulher retribuía o amor que recebera de Jesus. Jesus trata os seus discípulos com amor também, com graça e verdade. Porém, lhes ensina o valor do reconhecimento, da gratidão, o valor da aceitação, o valor do afeto. A cabeça dos discípulos estava no dinheiro, nas coisas materiais. Esse perfume é muito caro, que desperdício, vamos vendê-lo e comprar comida para os pobres. Mas Jesus estava com a cabeça na salvação. A cabeça dos discípulos era no financeiro, mas a cabeça de Jesus estava na vida. Meus irmãos, Jesus ele trata aquele Simão leproso, diz o texto ressalta, Simão leproso, com amor, com graça e com verdade. Ninguém ia na casa de um leproso, e tudo indica que esse leproso, meus irmãos, aqui é uma suposição minha, do pastor Dirceu, que é aquele que voltou, daqueles 10 foram curados, um voltou. Então tudo indica que esse Simão aqui, leproso, era aquele que voltou. E ele ficou muito feliz, porque Jesus o curou, Jesus o amou, Jesus foi até ele, não ficou com medo. Lepra naquela época era uma praga, meu irmão. Se você souber que hoje alguém tem Covid, e essa pessoa espirrar perto de você, o que você faz? Mesma coisa, salvo as proporções. Ninguém chegava perto de um leproso, Jesus chegou e curou. E depois aquele leproso chega e fala: Jesus, vai comer na minha casa. E Jesus vai. O vizinho dele não queria saber, falou: ih, rapaz, mudou um leproso aqui perto da gente. O cara estava lá no leprosário, numa cidade que só tem leprosos. Agora o cara, ele foi reinserido na sociedade. Um leproso que foi curado. Aí ele chega lá, está morando do lado do Severino, do lado do Joaquim. Aí o Severino na direita: rapaz, mulher, tem um leproso aqui do nosso lado, e agora? O Joaquim, Maria, tem um leproso aqui do nosso lado, o que a gente faz? Ninguém queria saber dele não, mas Jesus foi lá na casa dele. E Maria foi também. Eu falo Maria porque eu li tanto sobre esse texto, irmãos, que muitos autores acham que é a Maria, né? A irmã de Lázaro, mas o texto não diz. E aquela mulher foi também. Foi lá agradecer Jesus. E aquele Simão leproso deu aquele jantar de gratidão a Jesus. Assim como nós também devemos dar as nossas vidas de gratidão a Jesus. Quando Jesus faz algo por nós, a gente tem que ficar grato. E de alguma forma expressar essa gratidão. O leproso expressou a gratidão dando um jantar. Aquela mulher expressou a gratidão, sabe, de receber o seu perdão. Ela comprou um perfume caro. De repente ela usou todas as suas economias e foi lá e ungiu Jesus. Amém? Jesus tratou com amor o leproso. Jesus tratou com amor a mulher pecadora. Jesus tratou com amor os seus discípulos. Mesmo com os seus discípulos com a cabeça no financeiro, nas coisas materiais, Jesus explica: é necessário, porque ela já está preparando o meu corpo para a minha morte e para a minha ressurreição. Aí os discípulos entendem, com exceção de um, que você já sabe quem é, e mais para frente eu vou falar. E o terceiro e último destaque que eu quero fazer aqui é da mulher adúltera. Como que Jesus tratou a mulher adúltera? Como que a mulher adúltera recebeu o tratamento de Jesus na vida dela? Percebe que nós já falamos de como Jesus tratou o fariseu e Maria Madalena. O fariseu recebeu o mesmo tratamento, mas não aceitou. Maria Madalena aceitou. Falamos como Jesus tratou o Simão leproso e aquela mulher que foi lá ungir Jesus com um perfume caro. Ambos estavam radiantes de alegria e ambos estavam aos pés de Jesus. Ou seja, ambos aceitaram o amor, a graça e a verdade. E agora, por último, nós vamos falar sobre a mulher adúltera. Como que ela recebeu o amor, a graça e a verdade de Jesus em sua vida, e como aqueles homens que a acusaram receberam o amor, a graça
e a verdade de Jesus em suas vidas. Diz o texto de João, capítulo 8, versículo 3 em diante: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eu fiz esse recorte aqui, irmãos, para lembrar o seguinte, olha só, João 8, versículo 1 diz: e pela manhã cedo tornou Jesus ao templo. E lá em Atos 12, 5, diz que a igreja, ela fazia contínua oração por Pedro, quando Pedro estava preso. Estou misturando os assuntos? Não. O que eu estou dizendo é que Jesus valorizava o templo. De manhã cedo, na primeira hora ele já estava no templo. Domingo passado eu falei sobre isso, que Jesus, certamente, ele estaria no templo. Assim que liberasse, ele já estaria no templo. Porque Jesus valorizava o ensino, ele foi para o templo para ensinar. E aqui nós temos um paralelo perfeito, meus irmãos. A igreja presencial, Jesus indo até o templo para ensinar, e a igreja virtual, ou seja, a igreja orando por Pedro na cadeia, é virtual. A igreja estava lá reunida na casa, intercedendo por Pedro na prisão. E o anjo vai lá, e o anjo então toca em Pedro, tira as correntes dele, e ele passa no meio das guardas, e acontece um milagre. Ou seja, meus irmãos, é tempo de a igreja se reunir de modo virtual. Deus opera na igreja de modo virtual. Mas a igreja de modo virtual não pode se acomodar, porque Jesus é o primeiro a chegar no templo. E pela manhã cedo tornou Jesus para o templo, depois de estar lá no monte, foi para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Jesus dava valor ao ensino bíblico, ele ensinava as pessoas. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-o no meio do templo, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. Olha que coisa, meus irmãos, olha que cena. Aquela mulher, ela foi colocada dentro do templo. A mulher nem podia entrar no templo, mas para acusar, aí os fariseus e os saduceus, não é? Diz a Bíblia que eles levaram a mulher, os escribas e os fariseus levaram a mulher e colocaram no meio do templo, ou seja, para passar vergonha mesmo, né? E para intimidar Jesus. E aí, meus irmãos, o que nós aprendemos com isso? Começa o diálogo então. E Jesus, vendo toda aquela situação, meus irmãos e minhas irmãs, vocês conhecem bem o texto, eu não vou ler tudo aqui, para a gente não pegar muito tempo, estamos chegando no final. Mas depois de todo aquele diálogo, aquela conversa, que Jesus queria, aqueles escribas e fariseus queriam que Jesus condenasse aquela mulher, apedrejasse aquela mulher junto com eles, porque a lei de Moisés dizia que toda pessoa pega em adultério teria que ser apedrejada. Jesus então, escrevendo com o seu dedo no chão do templo, chão de terra, ele falou o seguinte, lá no versículo 8 de João: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Quem atirou, meus irmãos? Quem atirou? Ninguém atirou. Ninguém atirou. Porque todos eram pecadores. E aquela mulher falou para Jesus: ninguém, Senhor, ninguém me atirou pedra. E Jesus falou para ela: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amor, graça e verdade. Vai e não peques mais. Amor, graça e verdade. Jesus ainda fala e disse-lhe: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques
mais. Como Jesus tratou os escribas, os fariseus, com amor, com graça e verdade. Irmãos, a palavra do Senhor fala que Jesus escrevia com o dedo no chão. É interessante que tem alguns escritos, alguns pergaminhos em grego, que são mais tardios, ou seja, são mais recentes, do século III, IV, V, e que não fazem parte do cânon bíblico, ou seja, da Bíblia, dos 66 livros da Bíblia. Mas nesses escritos antigos, diz o seguinte, que Jesus escrevia no chão o pecado de cada um. Interessante, né? Tinha um monte de gente lá. Jesus com o dedo aqui, ó. Aí Jesus, esse roubou. Escreveu, não falou em voz audível, escreveu. Aí o cara só olhou aí, escreveu o meu nome. Esse estava prostituindo com ela. Esse aqui rouba nos dízimos e nas ofertas. Esse aqui fala que é santo e não é. Esse bate na esposa. Esse aqui rouba o templo. Esse aqui adultera. Esse aqui é isso. Esse aqui foi escrever no chão. Aí Jesus, levantou-se. Acho que todo mundo fez assim. Largou a pedra. E saiu de mansinho. Como que Jesus tratou aqueles homens? Com amor, com graça, com verdade. Jesus poderia falar, o negócio é o seguinte, pessoal lá, hein? O negócio é o seguinte, uma pedra para esse, uma pedra para esse, para esse, para esse, para esse. Vai todo mundo aqui agora dançar. Vamos ver quem é pecador mesmo? Vamos ver? Vamos tirar a prova aqui? Não, vamos lá. Jesus falou, quem não tem pecado, atire. Jesus deu a oportunidade para aquelas pessoas refletirem e aceitar o amor, a graça e a verdade. Meus irmãos, resumindo aqui, que isso aqui vai longe. Meu Deus, é tremendo isso aqui. Quem aceitou o amor, a graça e a verdade de Jesus? Só aquela mulher aceitou. Os escribas e os fariseus, eles queriam testar Jesus. Eles não queriam mudar de vida. Eles queriam, prejudicar aquela mulher. Já estava prejudicada por ela mesma. Até porque estava em uma festa, a festa dos tabernáculos. Imagina uma festa religiosa e uma hebreia se prostituindo na festa. É como a gente está aqui no culto e alguém está prostituindo no salão social. É a mesma coisa. Para o povo judeu é a mesma coisa. Já pensou nisso? Pois é, meus irmãos, é absurdo? Não, não é absurdo. Jesus tratou com amor, com graça e com verdade a todos, mas só aquela mulher recebeu. Só aquela mulher recebeu a graça, o amor e a verdade. Como Jesus tratou o fariseu chamado Simão e a pecadora, com amor, com graça e verdade. O fariseu, meus irmãos, criticou Jesus e desfez da pecadora. Se ele soubesse quem é aquela mulher, chamou Jesus de ele e chamou a pecadora de aquelazinha. Se estezinho soubesse quem era aquelazinha, ia saber que ela era pecadora. O fariseu se desfez, mas Jesus tratou com amor. A pecadora recebe o perdão. A pecadora recebe o perdão e reconhece Jesus como profeta, rabi, mestre, Messias, Senhor, como o rei de sua vida. Como Jesus tratou, meus irmãos e minhas irmãs, o Simão e aquela mulher, com amor, com graça e com verdade. Aquele Simão, ele reconheceu o amor de Jesus. Aquele Simão reconheceu que Jesus estava com ele, que Jesus não os desprezou. Aquela mulher também, que fora pecadora, fez alguma coisa tão cruel, mas Jesus a perdoou. Jesus se alegrou com o ato dela
E Jesus ensinou os seus discípulos a terem amor, a terem afeto. E eles aceitaram. Simão celebrou, porque Jesus foi na casa dele. A mulher pecadora, ela celebrou, porque Jesus havia perdoado e ela foi lá ungir os pés de Jesus. Os 11 discípulos que não entenderam aquela situação, também receberam o amor, a graça e a verdade de Jesus em suas vidas, porque Jesus ensinou eles, falou, não, ela está me ungindo por isso, isso e isso. Mas um dos 12, que foi Judas, ele não recebeu o mesmo amor, a mesma verdade, a mesma graça que Jesus deu a todos eles, ele não recebeu. O texto continua, irmãos, e Judas saiu daquela reunião, e sabe o que ele fez? Foi receber 30 moedas para entregar Jesus. É uma coisa impressionante, irmãos. Impressionante. Jesus, ele é muito bondoso, irmãos. Jesus, ele é maravilhoso. Então, nós precisamos sim refletir como Jesus nos trata com amor, com verdade e com graça. E como eu recebo esse tratamento de Jesus? Como fariseu? Como Judas? Como a mulher pecadora, cujo corpo foram expulsos 7 demônios? Como aquela outra mulher que ungiu a cabeça, aquela que ungiu os pés? Como o leproso? Como eu tenho reagido ao tratamento de Jesus? Isso faz toda a diferença, meus irmãos. Você quer ser curado? Você quer ser liberto? Então receba o amor, receba a graça e receba a verdade de Jesus na sua vida. O leproso foi curado, a mulher foi perdoada, foi liberta dos demônios. Por que muitas pessoas ficam na igreja 300 anos e sempre do mesmo jeito, sempre arrastando a asa, parece que nada muda, sempre mal-humorado, sempre achando que tudo e todos estão contra a pessoa dela, a pessoa dele? Meus irmãos, quando nós recebemos o amor, a graça e a verdade de Jesus em nossas vidas, nós mudamos, nossa vida passa a ser outra. Nós vamos ter motivos de celebrar, amém? Nós vamos celebrar a bênção, assim como o leproso celebrou. Vamos celebrar a libertação, vamos celebrar a cura. Eu creio nisso, meus irmãos, minhas irmãs, e eu profetizo essa palavra de poder sobre a sua vida e sobre as nossas vidas. Vamos aprender com o leproso, vamos aprender com a mulher endemoniada que foi liberta, vamos aprender com os 11 discípulos que ficaram ao lado do mestre, que entenderam, que se deixaram ser corrigidos. Vamos aprender, meus irmãos, até com Judas, que não quis receber o amor, a graça e a verdade, e saiu daquela reunião, daquele jantar, se entregou a Jesus, traiu Jesus e depois se arrependeu de tudo que havia feito. Vamos aprender com Judas também, para nós não nos arrependermos de coisas que às vezes estamos fazendo, e lá na frente nós vamos ver que são coisas erradas. Vamos aprender então com Judas, que não quis receber o amor, a graça e a verdade de Jesus. Vamos receber com humildade todo o ensinamento que a palavra está nos dando nesses dias. E nós sabemos que Jesus é a palavra. Jesus tem nos ensinado nesses dias, para que não venhamos a nos arrepender mais tarde de tantas coisas que queríamos fazer e não fizemos, ou que deveríamos fazer e não fizemos.
Que Deus nos abençoe, que todos recebam o amor, a graça e a verdade de Jesus em sua vida, e a sua vida vai ser transformada. Em nome de Jesus. Amém.